sequência aí às nossas aulas acerca das acentuações gráficas. Bom, na aula de hoje nós vamos corrigir uma questão da avaliação bimestral de vocês, a questão 4. Então, nós temos aí na questão 4, nos diz que temos uma tirinha, cujo primeiro quadrinho nós temos uma regra de acentuação gráfica do novo acordo ortográfico. O acento agudo desaparece do I e do U tônicos de palavras paroxítonas quando essas letras vierem depois de um ditom. Bom, essa é a regrinha que foi passada aí na tirinha do Grump, né? E aí temos o balãozinho do primeiro quadrinho, no qual nos diz aí: cruzes, que rolo vândalo, preciso de um exemplo. Espelho, ué, não entendi. Feiura, agora vira feiura, ou seja, feiura com acento vira feiura sem acento. Bom, essa aí é o humor dentro da tirinha aí, que nos traz esse enunciado da questão 4 aí. Então, nos diz aí, entre aspas, repete-se a regra do primeiro quadrinho, né? E aí inicia-se a pergunta. Levando em conta essas informações, identifique a alternativa que apresenta a palavra que, aí em caixa alta, né, não sofreu alterações. Continua a questão. Na acentuação gráfica devido à regra mencionada. Ou seja, ele vai querer exatamente a palavra que não está dentro dessa regra que ele está descrevendo aí. Observação, os acentos que houver foram suprimidos. Alternativas de A a E, Baiuca, Bocaiúva, Cauíla, Sauípe e Guaíra. Qual dessas alternativas não vai se aplicar essa nova regra aí ortográfica? Então, temos lá hiatos e ditongos, paroxítonas, penúltima sílaba tônica. Bom, a primeira coisa que o aluno tinha que se atentar é para o fato que, já que estamos falando de uma regra das paroxítonas e estávamos falando uma regra no qual inclui-se ditongos, ele tem que saber, primeira coisa, identificar o ditongo na palavra. Então, temos aí a primeira alternativa, bem como os hiatos, né? Lembrando que a palavra ela não é composta só de ditongos ou só de hiatos. Existem palavras que possuem tanto ditongo quanto hiato, que é o caso aí de aéreo. Em aéreo, nós temos uma palavra terminada com encontro vocálico, no qual há apenas um único impulso na emissão de voz, o que é uma característica do quê? Do encontro vocálico formado por ditongo. No caso aí, trata-se de um ditongo decrescente, crescente, aliás. Ou seja, é uma semivogal, som breve, seguida de uma vogal, som longo, que entra na regra das paroxítonas terminadas em ditongos crescentes. Logo, se é paroxítona, eu tenho que acentuar a penúltima sílaba tônica dessa palavra, que aí, no caso, é uma vogal isolada, que é o E de aéreo, que, por sinal, está formando o quê? Um hiato. Note-se que na palavra aéreo eu possuo tanto hiato quanto ditongos numa mesma palavra. Ah, mas se eu estou formando ditongo, estou vendo que a segunda vogal tônica do hiato é acentuada, então ele está na regra dos hiatos. Por que diz que é paroxítona? Porque só será considerado regra dos hiatos quando for I e U isolado ou seguido de S. Quando for A, E, O, ainda que isolados, ainda que tônicos e ainda que formando hiato, a sua regra ou será dentro das paroxítonas ou proparoxítonas. Aqui, para a palavra aéreo, é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Fosse suéter, seria uma paroxítona terminada em R. Esse E de suéter seria esta regra. Se fosse eólico, seria uma proparoxítona. O E já seria acentuado, ainda que isolado e tônico, por ser a antepenúltima sílaba. Bom, aéreo é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Áudio. Áudio, nós também temos um único impulso numa palavra terminando com encontro vocálico. Logo, trata-se também do quê? De um ditongo. Também é um ditongo o quê? Decrescente, porque ele começou com uma semivogal, som breve, seguida de uma vogal, som longo. Logo, ele está acentuado na regra do quê? Das paroxítonas terminadas em ditongos crescentes.
Logo, se é uma paroxítona, a sílaba que eu tenho que acentuar é a penúltima. Por coincidência, a penúltima sílaba de áudio também é um ditongo. Eu também falo esse au numa única emissão de voz. Logo, trata-se do quê? De um ditongo crescente, porque nesse caso eu inicio esse ditongo por uma vogal e finalizo por uma semivogal. Vogal som longo, semivogal som breve. Obviamente que o A é a vogal a ser acentuada desse encontro vocálico formando ditongo, por conta que o A sempre será vogal no encontro vocálico, bem como não se acentua semivogais. Nota, o ditongo acentua-se a segunda vogal tônica do encontro vocálico, encontro no ditongo acentua-se a única vogal desse encontro vocálico. Quer seja, no ditongo só existe uma vogal, ou começando esse ditongo ou terminando esse ditongo. Logo, é ela que será acentuada, porque nós não acentuamos semivogais, porque as semivogais de som são breves e as sílabas tônicas, as vogais tônicas do som são longos, né? Entramos aí nas palavras do nosso enunciado. Feiura e cauíla. Feiura nós temos, antes do acordo, um ditom, né, uma única emissão, um único impulso para o ei. Vimos que ele é formado por uma vogal seguida de uma semivogal, logo trata-se de um ditongo decrescente. Vimos que ele não é um tritongo, porque existe uma pausa, uma interrupção nesse encontro vocálico, né, formando o quê? Um hiato. Temos aí um isolado tônico. Então, na regra antiga, a segunda sílaba de um hiato acentua-se. Só que com um novo acordo ortográfico, todas as vezes que a segunda sílaba de um hiato for antecedida por um ditongo, não mais será acentuada. Olha lá o que aconteceu. Caiu-se o acento. Então, feiura, assim como todas as palavras com essa mesma característica, não serão mais acentuadas, mas a sua tonacidade, obviamente, permanecerá, a pronúncia não muda nada. Sem acento depois do acordo. A mesma forma para cauíla. Cauíla significa sovina, muquirana, mão de vaca, né? Caim. Então, temos aí, antes do acordo cauíla, nós tínhamos aí um ditom, um único impulso, formado por uma vogal seguida de uma semivogal, já que o A sempre será vogal do encontro vocálico, né? Logo é um ditongo decrescente, seguido aí de uma pausa, de um intervalo, que é o hiato, formado por um I tônico. Logo, dentro da regra, a segunda sílaba que forma um hiato, sendo um I ou um isolado tônico, receberia o acento. Mas com o novo, depois do acordo ortográfico, ou seja, com o novo acordo ortográfico, caiu-se o acento. Olha lá, caiu o acento de cauíla. Então, agora ele é sem acento. A mesma coisa para sauípe. Temos lá um ditom, uma única emissão de som. Logo, o que é? Uma vogal seguida de uma semivogal, já que nos encontros vocálicos o A sempre será vogal. Não existe A semivogal. Então, temos aí um ditongo decrescente, seguido por um intervalo, uma pausa, ou seja, um hiato, em cuja essa sílaba é formada por uma vogal isolada I tônica. Logo, na regra antiga dos hiatos, o que? Acentuava-se o I tônico dos hiatos. Com o novo acordo ortográfico, o que aconteceu? Cai-se o acento todas as vezes que esse I ou U tônico dos hiatos vier depois de um ditongo. Baiuca. Lembrando, Sauípe é uma região turística da Bahia litorânea, né? Que é a Costa do Sauípe. Em Baiuca, nós temos também um ditongo, cuja única emissão de som, formando o que? Formado por uma vogal, seguido de uma semivogal, já que nos encontros vocálicos o A sempre será vogal. Ditongo decrescente, seguido por uma pausa, logo por um hiato, formado por uma vogal U tônica isolada, receberia o acento antes do acordo. Após o acordo, mudou-se a regra, cai-se o acento, né? E esse U tônico do hiato
acabou ficando sem acento. Lembrando, a pronúncia não muda, continua o I, o U dos hiatos fortes, eles apenas não são mais acentuados. E aí, finalizando, nós temos as últimas duas palavras para bocaiúva. Bocaiúva é uma amêndoa de um coco, né, nativo do Brasil, né? Então, temos aí esse aio, com único impulso, formando um ditongo. O A, nos encontros vocálicos, formando o ditongo, sempre será vogal, seguido de uma semivogal, ou seja, som longo seguido de som breve, no qual é seguido de um intervalo, ou seja, um hiato, no qual é formado por um U isolado, uma vogal U isolada tônica, no acordo antigo receberia acento. Com o novo acordo ortográfico, o que aconteceu? Caiu o acento dos hiatos, cujo I e o U tônico, seguido de ditongos, não serão mais acentuados. Logo aí, por ordem de eliminação, Guaíra, né? Temos aí antes do acordo um ditongo, né? Nós falamos guá numa única emissão de som. Então, temos aí um ditongo. Opa! Temos uma diferença aí, ó. O U, semivogal, seguido do A, vogal. Lembrando que o A, nos encontros vocálicos, sempre será vogal. Logo, o A está terminando esse ditongo. Então, diferentemente dos outros exemplos, esse ditongo é um ditongo crescente. Olha lá a regrinha, ó. I e U tônico das paroxítonas decrescentes. Logo, esse guaíra, ele não está dentro da regra que até então as demais palavras estavam inseridas. Veja lá, temos um ditongo crescente, seguido por um hiato, um I tônico isolado. Logo, na regra dos hiatos, grafa-se o I ou U todas as vezes que eles forem tônicos, a segunda sílaba do hiato. Porém, se ele está fora da regra, para ele, o que aconteceu depois do acordo? Nada mudou, porque essa regra não entrou no acordo. É apenas as regras das paroxítonas, cujo I e o tônico de ditongos decrescentes. Em ditongos crescentes, continuou acentuando-se. É isso aí, pessoal. Até uma próxima aula.